Gênesis capítulo de número 37. Verso 2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de quantos anos? Quantos? O que ele fazia? Apacentava as ovelhas com quem? Ele estava num contexto, tinha 17 anos e cumpria uma missão com quem? Com seus irmãos. Ele estava inserido em família, cumprindo uma missão como todos os outros, ok? Repita assim comigo: José estava em família, cumprindo o seu propósito com todos os seus irmãos. Ele apresentava igualdade perante todos. Porém, na parte B do versículo, vai dizer que José trazia uma má fama deles ao seu pai. O verso 3 vai iniciar dizendo que Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez a ele uma túnica com várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho. Repita isso comigo: sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Disse-lhes: ouvi, peço-vos este outro sonho, que também tenho sonhado. Eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam o meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? É isso mesmo? Você dominará sobre nós? Por isso tanto o perseguiam ainda mais. Repita assim comigo: tu, José, vai reinar sobre nós? Olha para quem está do teu lado e diz: é isso mesmo. O sonho e a interpretação dizia que os irmãos de José iam ser reinados por ele. E por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Repita assim comigo: e contou aos seus irmãos. E disse: ainda que sonhei um outro sonho, e eis que o sol e a lua, as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Diga: invejavam. Com a boca cheia, seus irmãos os invejavam. Seu pai, porém, guardava isto no seu coração. Essa história, ela vai transcorrer por vários e vários capítulos. Fica com a sua Bíblia aberta, a gente vai acompanhando. A origem e a família de José. José é o 11º filho. Por isso que você vai ver aqui que na revelação, 11 estrelas. Isso dá exatamente a José a referência de que não era um sonho normal. Era um sonho anormal, ele como menor, o preferido, ser o governante. Geralmente o preferido e o mimado jamais vai conseguir governar, porque ele não tem capacidade, ele não tem mentalidade de resiliência. Mas José, sendo o 11º, o sonho, 11 estrelas.
Quando você pega todo esse contexto, você vai ver que existem coisas que não têm o menor sentido, existem coisas que se cruzam. Repita assim comigo: todo sonho ou é lógico ou é vegetação, montagem da cabeça. Um sonho, ele tem uma parte que é óbvio, outra parte que não é. Como você descobre um sonho, se ele vem da parte de Deus ou não? Ele tem indícios proféticos, ele tem indícios que no presente parece loucura, mas se você parar, analisar em Deus, ele tem caminhos proféticos. José, ele é favorito pelo seu pai. José sonha o primeiro sonho, e José tem a confirmação do segundo sonho. Ele sonha, e colhe o quê? Uma reação. Diga assim: José sonha, e colhe uma reação. Diga: todo sonho há uma colheita, uma reação. A primeira coisa que nós temos e recebemos sempre quando sonhamos é uma reação. Quando uma criança sonha, uma vez meu filho sonhou que era o super-herói. A primeira reação dos pais foi uma risada. É mesmo? Me conta. Como é que foi isso? Filho, calma aí. Esse sonho não é bem assim. Mas agora ele tem um outro sonho. Ele tem um sonho de correr de Fórmula 1. Quem sou eu para falar que isso é impossível? Ué? Eu não sei o que Deus tem? Não, mas pastor, se fosse para ele ser corredor de Fórmula 1, ele já não tinha que estar mais ativo nisso? Tinha. Mas o Deus que nós servimos pode inverter a ordem de todas as coisas. Tem garoto que começa desde os 6 anos de idade a se destacar na escolinha de futebol. Com 14 já está num time jogando, para com 17, 18 subir para o profissional, e às vezes com 20, 21 não tem um contrato profissional e para de jogar. E tem garoto que nunca foi na escolinha de futebol, nunca fez nada, com 14 anos vai, passa numa peneira, sobe para o time, com 18 anos de idade está jogando no profissional, e com 20 já está vendido para um grande clube na Europa. Olha para o teu irmão e diz: quem é eu e você para interpretar e entender o que é um sonho do subconsciente ou um caminho profético dado por Deus? Se eu tivesse que escolher entre acreditar em sonho ou não, pela viabilidade de alguns acontecerem, eu ficava mais viável em acreditar em sonho do que desprezar todos os sonhos. Isso também é uma questão de mentalidade. Tem um tipo de mente que despreza todo sonho, e tem um outro tipo de mente que capta todo sonho, traz para si, passa na peneira, passa pelo rito da prova do tempo, para ver o que vai ser estabelecido ou não. Podemos definir que José, esse jovem, era um jovem sonhador. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você gravasse. Mas além dele ser um jovem sonhador, qual o segundo destaque que nós podemos dar a José? Primeiro, sonhador, sim ou não? Segundo, perseguido. Os dois maiores destaques do início da história de José, qual é o primeiro? Ele é um homem sonhador, e depois é um cara perseguido. Diga: sonhador, perseguido. Segura aí. Quem é perseguido geralmente é invejado. Os irmãos invejavam dele. O capítulo 37, do 4 ao 11, você vai ver que a própria Bíblia vai narrar que seu pai tinha ele como preferido. Porque como os irmãos lidavam com ele de maneira diferente, o seu pai tinha que protegê-lo. E toda proteção em excesso remete a uma preferência, mesmo sendo ou não. Os irmãos conspiram contra ele de uma maneira poderosa. O 37, do 12 ao 18, vai narrar quando ele estava apacentando, né? E o seu pai fala para ele: vai lá dar uma olhadinha nos seus irmãos.
Vai lá ver como é que eles estão. Como é que estão as coisas acontecendo? Ao 18 vai dizer que eles veem José de longe, e antes que ele chegasse a ele, eles conspiram contra ele para matar. Então vamos lá. Sonhador, perseguido, invejado, sofrendo um perigo de morte. Meu Deus do céu. Esse negócio de sonhar dá um trabalho, hein? 4. Uma traição. Ele acaba sendo traído. Os irmãos começam a arquitetar algo que aconteceria com ele. E começam a criar uma cena para arrancá-lo da frente de uma vez por todas. Voltar a ter a atenção do pai e parar de ter um menino sonhador enchendo o saco. Gente sonhador dá trabalho. Gente que sonha demais dá um trabalho. Por quê? Porque ele sempre está tirando a gente do presente. Ele sempre confronta alguém com a verdade do presente que está sendo vivido. Os irmãos inicialmente planejam matar José, mas Rubens os convence a jogar numa cisterna. Diga assim comigo: os irmãos queriam matar, mas houve misericórdia só para esconder. Já tem gente que disse amém, eu acredito que entendeu que por ser um sonhador, perseguido, tem inveja, tem um decreto de morte, o povo vai pegar em emboscada, mas Deus vai agir em misericórdia, e o que ia te matar vai apenas te Olha assim, para quem está do teu lado e diz: o que era para te matar, vai apenas te esconder um pouquinho. Diga: o que era para a morte, vai se transformar em preparação. Depois do capítulo 37, do 31 ao 35, os irmãos molham a túnica de José no sangue de um bode e levam ao seu pai, fazendo o pai acreditar que José tinha sido morto por um animal selvagem. Vamos lá. José sonhador, José o invejado, o perseguido, José que viviam todas essas coisas. Além de desejarem a morte dele, eles ainda fazem todos acreditarem que ele estava morto. Presta atenção. Um sonhador, ele passa por todas essas fases. Tem um povo que sempre se levanta, Vitor, para poder provar para todo mundo que ele não está vivo, que ele está morto. Não tem um sonhador que não passa pelo atestado de óbito da língua de um monte de gente, e muitas vezes da própria família. No capítulo de número 39, José é vendido a Potifar. Ele é levado ao Egito por um oficial de Faraó, capitão de guerra. Potifar percebe que Deus estava com José e o coloca como administrador da sua casa. É impossível você ver alguém cheio da presença de Deus e não notar. Agora fala para mim, Potifar tinha sensibilidade espiritual? Sim ou não? Não. Potifar estava procurando um servo de Deus? Sim ou não? Não. Ele compra José porque ele compra um escravo. Mas olha o que acaba acontecendo. Ele compra um escravo, mas ali com o escravo trabalhando, ele percebe a graça de Deus sobre a vida desse rapaz, porque tudo aquilo que ele fazia, ele não fazia como escravo. Olha para quem está do teu lado e diz: José estava escravo, mas não agia como escravo. Tem gente já pegando aqui, ó.
Você pode até estar, mas isso não te faz ser. Olha para o teu irmão e diz: você pode até estar, mas ser vai depender da sua mentalidade. Estar não depende de você. Não depende de José estar escravo. Ele foi traído, ele foi perseguido, ele foi aprisionado e foi vendido. Dependia dele. Ele tinha força para se auto-libertar? Sim ou não? Não. Agora, isso é escravo. Aí dependia dele. Podem fazer tudo com o seu corpo. Ninguém tem poder de fazer com a sua mente. Alguém pode te algemar, alguém pode te colocar nas grades, alguém pode te colocar num buraco, alguém pode te prender dentro do carro, alguém pode fazer tudo com você, mas ser prisioneiro na mente, isso vai depender da decisão que você vai tomar. Podem até travar sua locomoção no corpo, podem até travar tudo que você tem, podem até fechar sua boca, podem fechar os seus olhos, podem tapar os seus ouvidos. Olha para quem está do teu lado e diz: mas na tua mente ninguém tem poder. Potifar percebe que esse cara é diferenciado. E no capítulo 39, a partir do verso 7, vai dizer do 7 ao 20, que Potifar coloca ele para governar na sua casa. E governando na sua casa, há novamente alguém para tentar incriminá-lo e colocá-lo na prisão. A história diz que a mulher se encanta por esse sonhador. E é claro que é inevitável. Se o homem se encantou por ele, a mulher também se encantaria. A gente não consegue blindar quem vai se encantar por nós, pelo que temos. Mas se dar como encantado, aí já depende da gente. Você não consegue controlar o que pensam ao teu respeito, mas você consegue decidir se o que desejam ao teu respeito, você vai cumprir ou não. José decide não cumprir, foge da mulher. A mulher tenta agarrar ele, pega uma peça de roupa dele, rasga. E a mulher chega diante do marido e fala: esse cara tentou pegar eu à força. Mostra a peça. Quem que era Potifar? Chefe, trabalhava com o faraó. Imediatamente coloca ele aonde? No cárcere. Percebe? O cara é sonhador, perseguido, invejado, com decreto de morte, vendido, traído. Colocaram a morte dele, tentaram fechar ele no lugar, tentaram travar ele no lugar. Tudo acontece. E se você parar para pensar, a história já estava pelo menos no 3º ou 4º capítulo, mas a verdade que acontecia era a mesma. Qual que é a diferença do cara entrar num calabouço, do cara virar escravo e do cara entrar na prisão? A mesma. Você percebe que o tempo passa, as cenas mudam, mas o resultado é o mesmo. Ele continua sonhador, ele continua fiel, ele continua sendo perseguido, invejado, traído e bloqueado. O tempo passa, mas a reação sobre a vida dele continua sendo a mesma. Tudo continua acontecendo, inclusive a mesma perseguição. Tem gente que vai falar isso de maneira espiritual. Tem gente que vai classificar isso como um homem azarado. Tem gente que vai classificar isso como alguém que faz tudo errado. Tem gente que vai dizer que um homem desse precisa passar pela corrente santa. Tem alguém que vai dizer: você precisa morrer. Era bom se matasse logo. Tem alguém que no lugar de José desistiria. Eu conheço gente que já desistiu por tão menos e tão pouco.
Tinha gente que já ia estar tomando remédio para depressão. Tinha gente que já estava com crise de ansiedade, pânico e tantas outras coisas. Mas não é por menos, né? Você imagina? Tudo comigo dá errado. Ele vai para a prisão, é acusado. Mas na prisão, o capítulo de número 39, do 21 ao 23, olha o que vai dizer aqui. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Você pode repetir comigo? O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que o carcereiro fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Diga bem forte: porquanto o Senhor estava com José, e tudo que ele fazia, diga forte, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Quem toma posse do que José estava vivendo sobre a sua vida, dá glória a Deus aí bem forte, aplaude Jesus. Mas essa fase de José, sonhador, perseguido, invejado, traído, na língua do povo, na prisão, toda hora sendo bloqueado. Mas a mão do Senhor estava sobre ele. No capítulo de número 40, do 1 ao 23, vai narrar que ele também estava no meio de outros presos que sonhavam. José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, que estavam ali presos também. As interpretações se cumprem. O copeiro é restituído e o padeiro é executado. Mas o copeiro, quando volta, faz uma promessa para José, que estando lá, se lembraria dele e falaria para Faraó. O que o copeiro faria? Se comunicaria a Faraó que lá tinha um homem preso, que falou o que aconteceria sobre ele. Mas esse cara milagrosamente acaba se esquecendo. Ei, José, acho que vai ter que, nem mais no corredor da fé, vai ter que passar no descarrego. O homem que nasceu para se arrebentar. Não é assim que você pensa sobre José? Eu lendo essa história, tem tanta coisa que faz sentido na minha vida. Tem coisa que faz sentido na sua vida também? Parece que tem uma coisa que fica dando errado atrás da outra. Quem é? Dá uma ceninha, Cabão, deixa eu ver aí. Parece que tem coisa que acontece na minha, porque dá errado, um persegue, daqui a pouco eu estou no meio de um negócio, daqui a pouco tem um fogo cruzado, daqui a pouco tem alguém me acusando de algo que eu não fiz, daqui a pouco tem alguém falando de algo que eu não entendo, daqui a pouco ali, e mesmo no meio dessa tragédia, ao mesmo tempo parece um governo, a mão de Deus está ali no meio livrando, alguém te favorecendo, e no mesmo tempo que está tudo dando errado, algo começa a dar certo e volta a dar errado. Aí você fala, é impossível, parece que nasceu para dar errado. Mas no capítulo de número 41, o que acontece no 41, irmão? José interpreta os sonhos de Faraó. Faraó tem um primeiro sonho. Por que ele interpreta os sonhos de Faraó? Você sabe por quê ou não? Diz baixinho para quem está perto de você, porque o que estava esquecido é lembrado. Ele só interpreta os sonhos de Faraó, porque o que estava esquecido é lembrado. Faraó sonha, não tem ninguém que pudesse interpretar o sonho. Aí aquele cara esquecido lembra.
os magos não conseguiram, ninguém conseguiu, mas eu conheço um que pode revelar e interpretar os seus sonhos. Vai na prisão, tira ele, tem que dar banho em José, trocar tudo nele, restaura ele, e ele vai com novas vestes perante Faraó. Faraó sonha que está de pé junto ao Nilo, 7 vacas gordas, saudáveis, sobem do rio e começam a pastar. Em seguida, 7 vacas magras e feias sobem o rio e devoram as 7 vacas gordas. Depois tem o segundo sonho. Faraó sonha que 7 espigas de cereal cheias, boas, crescem em um único lado. 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento oriental, brotam e depois devoram as 7 espigas boas. Faraó fica inquieto, perturbado, chama todo mundo, mas ninguém consegue interpretar os sonhos de Faraó. Quando na história já tinha tido um problema desse com Faraó? Quando? Já tinha ouvido na história que um outro faraó tinha sonhado tantas vezes assim? Um problema tão grande? Que nenhum dos magos lá conseguia resolver? Você já tinha visto na história alguém sonhar tanto como José? E alguém ser tão perseguido como esse homem e passar tanta lapada como esse cara passou? Conhece ou não? Acho que está fazendo sentido para algumas pessoas aqui que falam: eu não conheço ninguém que apanhe igual eu. Uma vez uma mulher me procurou, o filho dela tinha nascido especial, e ela falava: não conheço ninguém que passe o que eu passo. Ninguém sabe o que é cuidar dessa criança. Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Ele tem algo contra mim. Ou Ele desejou algo bom, mas o diabo pegou, alguma coisa aconteceu. Porque eu não consigo entender como tanta coisa dá errado. Eu não consigo conceber, porque sempre comigo eu vou, me realinho, e eu me levanto de novo e começa tudo dar errado de novo. Eu não sei o que acontece comigo, mas parece que o azar me persegue, a tragédia encontra em mim o prato preferido. Sempre dá tudo errado. Parece que vai dar certo, vai dar certo. Parece que tudo que acontece é para minar as minhas forças. Ninguém tinha visto uma história como de José, como também ninguém tinha visto uma história como de Faraó. Eu começo a pregar daqui para frente. Eu quero declarar sobre a sua vida: não tem história parecida como a sua, mas quem sabe para resolver seu problema, se um rei precisar ter o problema que nunca teve, Deus vai fazer ele sonhar também. Faraó sonha, José vai à presença de Faraó, o copeiro lembra. José é chamado no 41, se prepara, vai na presença de Faraó, e aí tem um diálogo inicial. Escute, Faraó explica a José que teve sonhos que ninguém podia interpretar e ouvir. Mas ele ouve dizer que José interpretava sonhos. José responde que a interpretação não pertence a ele. Diga assim: José responde que a interpretação não pertencia a ele, mas pertencia a Deus. Diga bem forte: a interpretação pertence a Deus. Mas que ele transmitiria a resposta de Deus a Faraó. Do 41, do 17 ao 24, Faraó conta o primeiro sonho, depois conta o segundo sonho. Do 25 ao 32 do capítulo 41, José interpreta, e ele vai dizer assim: José explica que os dois sonhos são o mesmo significado. José teve quantos sonhos? 2. Os dois eram diferentes, sim ou não? Mas tinham o mesmo significado. Você percebe que José só estava falando daquilo que ele tinha vivido. Ele tinha autoridade. Ele falou de 2 sonhos que era o mesmo, porque ele também teve 2 sonhos. E na verdade os 2 eram o mesmo. Causaram a mesma perseguição, a mesma inveja, a mesma fúria, o mesmo decreto de morte e o mesmo problema na vida dele.
E no início os dois representavam a mesma coisa com personagens totalmente diferentes. Você precisa aprender a parar de interpretar sonho pelos personagens. O que importa é a mensagem que isso está trazendo a você. Tem gente que foca no personagem, sendo que Deus está apenas querendo dar uma direção. Volta para cá. José afirma que a duplicação do sonho mostra que a decisão de Deus é firme e que em breve ele vai agir. José se posiciona, mesmo sem Faraó perguntar. No capítulo 41, 33, coloca aí para mim, por favor, na projeção. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governante sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra nos 7 anos de fartura. Junte toda a comida desses bons anos que vem, e amontem em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será um mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. O 37 vai dizer que esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e os olhos de todos os seus servos. Do 37 ao 45, olha o que acontece. Faraó fica impressionado com a sabedoria de José e reconhece que o Espírito de Deus estava com Faraó. Discerne que a sabedoria é de José? Sim ou não? De quem que era a sabedoria que estava sobre José? De Deus. Ele reconhece que é de Deus, primeiro, porque José falou. José reconheceu. Quando ele reconhece que a sabedoria não vem dele e que a sabedoria é de Deus, um fluir diferente começa a acontecer. Presta atenção. Lá em primeiro, quando José sonha o primeiro sonho, ele conta para os irmãos, falando que quem sonhou o sonho? Ele. E agora? Ele primeiro coloca Deus, que dá a revelação do sonho. E aí já começa a mudar destinos. Faraó reconhece nele que o Espírito de Deus estava com ele. Faraó nomeia José como governador do Egito, só abaixo dele. José recebe autoridade sobre toda a terra do Egito, com a responsabilidade de executar o plano de armazenamento e distribuição de alimento. Diga por quê? Porque José não teve medo de entregar aquilo que era de Deus para Faraó. Olha o que José fala: separe alguém inteligente, sábio, sobre a sua gestão, para que governe e faça isso acontecer. José é tão leal ao que Deus estava falando com ele, entendendo o dom que ele teve, mas de onde era a fonte que vinha dele, ao ponto, pastor, de entregar a Faraó dizendo: não é eu, Deus me deu a revelação e eu serei apenas o mensageiro. Já vou entrar para pregar daqui a pouco, mas eu preciso pregar só 10 minutos. Você precisa entender tudo isso para a gente conseguir interceptar essa história, porque o problema é que a sua mente continua a mesma, porque há anos e anos e anos você conhece a história, você ouve a pregação da história, mas você não traz ela para si, e eu estou devagarzinho para você trazer ela para você. Está diante de alguém para provar a sua habilidade e capacidade, mas ele prova que não é habilidade nem capacidade, isso é um... Existe uma diferença. Habilidade e capacidade é algo que você adquire. Dom é algo que você recebe.
recebe. Olha para quem está do teu lado e diz: habilidade e capacidade é algo que você adquire, mas dom é algo que você recebe. Vamos dizer todos juntos: capacidade, habilidade é algo que adquirimos, dom recebemos. Mais uma vez: capacidade, habilidade adquirimos, dom recebemos. Vamos lá, no 3, bem rápido, todo mundo forte. Capacidade, habilidade é algo que adquirimos, mas dom é algo que recebemos. Capacidade e habilidade na terra você adquire, mas dom só vem do céu quando você recebe. Ele podia ter dito para Faraó: eu tenho a capacidade, tenho a habilidade de aqui interpretar o sonho que você trouxe. Fala aqui para mim, joga aqui no papai. Mas ele fala: eu recebi um dom. O dom de José era de interpretar sonhos, sim ou não? Não. O dom de José era de ser transmissor daquilo que Deus falava. José tinha o dom de interpretar sonhos, sim ou não? Não. José tinha a capacidade de ter um coração sensível para entregar o que Deus falava. Tem muita gente buscando a capacidade e a habilidade, sendo que ela jamais vai ter em sua legitimidade em alta performance, porque aquilo que sai do ordinário e entra no extraordinário não vem da terra, vem do céu. Faraó nomeia José como governador, segundo aquilo que ele mesmo falou. José dá uma instrução: escolha alguém, mas José não falou: eu vou fazer isso por você. Quem sabe o que é não se oferece. Quem sabe o que é flui, porque sabe que o que está guardado para ele não vai ser, é. Mas vamos lá. José cumpre tudo isso, está administrando o Egito. 7 anos de bonança e José trabalhando. Começa a seca, começa o tempo difícil, começa a faltar alimento, começa a faltar comida, o gado começa a morrer, o povo começa a ter grandes necessidades, vem uma fome poderosa, ao ponto que no capítulo 42 vai dizer assim: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai trigo, para que vivamos e não morramos. O pai de José dá uma instrução para que os seus irmãos vão até o Egito, porque lá é o único lugar que tem sustento. Os irmãos vão, e aí você conhece a história. Quando eles estão lá comprando, José aparece. Ele começa a mexer em tudo aquilo que está lá acontecendo. E quando José olha, José reconhece. Mas ele reconhece por quê? Porque ele lembrou. Diga assim comigo: José, depois de muitos anos, lembra dos seus irmãos em uma posição totalmente diferente. José vende os alimentos, mas manda um dos seus servos colocar o dinheiro lá de volta e manda eles. A história você conhece, tem uma emboscada, depois descobre, depois eles vão, aí ele coloca os irmãos todos presos. Os irmãos ficam presos lá e ele manda buscar o mais novo, aí não dava para trazer. Depois vem aquela história toda do pai, isso e aquilo, o pai está vivo, o pai não está. José se dá
perante os irmãos, várias vezes, os irmãos presos, interpreta os irmãos, fica firme perante os irmãos. José está diante dos irmãos que o traíram, que o invejavam, que fizeram tudo de mal para ele. José tem. O que José tem? Estômago. Naquela época não tinha omeprazol, não. O que José tinha, irmão? Na época que José vivia, não tinha omeprazol para colocar o significado em lugar errado. Tem muita gente querendo ter estômago, porque não consegue ter mentalidade o suficiente para suportar o que precisa suportar. José não toma omeprazol e não tem dor de estômago. Por quê, pastor? Porque José tinha uma mentalidade já desenvolvida naquela altura do campeonato. José vê quem traiu, José vê quem enganou, José vê quem roubou o futuro dele, José vê quem traiu ele, José vê quem vendeu ele, mas José continua na postura. José continua intocável. José continua, apesar de algo que mexe na emoção, apesar de algo que faz ele reviver todas as coisas que ele passou. José, eu tenho certeza que quando ele vê os irmãos, ele lembra da escuridão, ele lembra do frio do buraco, ele lembra do dia que estava sendo despedido, ele lembra do dia que estava sendo vendido, ele lembra da casa de Potifar. Num flash de segundos passa 1001 coisas na mente de José. A mente de José parece uma criança desgovernada, borbulhando e trazendo flashes, de tantas coisas, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto tempo que passou. José vai vendo tudo aquilo. O coração de José, eu tenho certeza que começou a disparar, começou a bater bem forte, a mão dele começou a suar. E o pior é que um tempo atrás na mão dele não tinha nada, mas agora na mão dele tinha um anel, que significava todo o poder do Egito e toda a autoridade. Mas José fazia jus ao anel. José fazia jus ao anel? Só tinha um anel quem era governante. E quem é governante tem que ter mentalidade madura. José tinha uma mentalidade madura e pronta. José estava na posição de governante, porque José estava com a sua mentalidade alinhada ao cargo que estava exercendo, com aquilo que estava cumprindo. A mentalidade de José era uma mentalidade que cumpriu o que precisava ser feito. José teve vontade de trair os irmãos, sim ou não? Sim ou não, irmão? Vamos lá. José tinha vontade de vingar os irmãos quando ele viu eles, sim ou não? Claro que sim. José tinha vontade de dar o troco, sim ou não? Sim. José suou a mão, irmão. José, quando viu aquilo, respira e solta. José tinha as mesmas vontades que eu e você tem. O que diferenciava é que a mentalidade dele já era de quem governava. E quem governa não pode fazer o que quer, não pode fazer o que sente, mas precisa fazer o que tem que ser feito. José dá um passo para trás. José pega um copo de água. José pensa em outra coisa. Ele diz: aonde eu estou, quem Deus me fez ser, eu não posso agir como aquele moleque lá atrás,
que via qualquer sonho, tinha qualquer flash na cabeça e fazia ser conhecido por todos. Olha o que eu estou dizendo. José lá atrás, no início de todas essas coisas, era um moleque imaturo. Tanto é que sonhou e contou. Viu a perseguição, sonha de novo e conta de novo. Pastor, o que é isso? Mentalidade imatura, mentalidade despreparada. Depois de alguns anos, o cara é vendido, o cara é traído, o cara passa na cova, o cara é injustiçado, o cara governa na prisão. Aí o cara sonha, aí ele interpreta o sonho, aí ele ajuda o cara sai de novo. O que acontece com ele? Traição. José já estava calejado, a sua mente mandar ele fazer alguma coisa, ao seu coração sentir alguma coisa, mas ele entender a verdade daquilo e não praticar aquilo. José já estava calejado a entender que a mente mente e que ele não era aquilo que a sua mente falava, nem tampouco aquilo que ela acusava. José começou a entender, mesmo no cárcere, mesmo dentro do processo, que Deus estava o preparando, o forjando, porque Deus tinha um grande propósito sobre a vida dele. Vamos lá, diga assim comigo: maturidade não é dom, é processo. Dom você recebe, maturidade você desenvolve. José, no começo da história, sonha, conta e colhe perseguição. Quando José é vendido, ele podia ter pegado o novo patrão e contado o sonho. Quantas vezes José deve ter sonhado depois que ele foi vendido? Na Bíblia está escrito que José sonhou, mas quantas vezes? Quantas? Vamos lá, igreja. Quantas vezes José sonhou depois dos 2 sonhos? Que está escrito na Bíblia, que eu e você sabemos. Nenhuma vez segundo o que ele falou, mas eu duvido que ele não sonhou mais. É que ele sabia que toda vez que ele conta de maneira precoce, há algo a consequência que vem. José era um cara sábio. José tomou bordoada, José tomou pancada e aprendeu com todas elas. É impossível você sair daqui hoje cometendo os mesmos erros que te colocou no lugar onde você está. José desenvolve sabedoria. Ele está lá sendo escravizado e não conta nada para ninguém, mas ele faz. E ele fazendo, Potifar, que não tinha sensibilidade, vê nele que tudo que ele faz prospera, porque a mão do Senhor é sobre a sua vida. Diga para quem está do teu lado: você não precisa falar, faz, e todos verão a diferença daquele que serve com aquele que não serve, aquele que tem a presença e aquele que não tem a presença. Aleluia. Aí o que acontece? José na prisão, ele conta para o carcereiro os sonhos, ele conta para o carcereiro o que aconteceu com ele. Você vê José contando a sua história para alguém? Não. Por quê? Porque José tinha aprendido que a história que você conta, presta atenção, anota essa. José tinha aprendido que a história que você conta, você se responsabiliza em se proteger, mas o que Deus floresce e mostra através do que você pratica, é Ele mesmo que toma cuidado de cada coisa dessa. José chega na prisão e não conta quem ele era, o que ele passou e o que ele superou, mas o carcereiro, em ver quem ele era, vê que Deus estava na vida dele e coloca a chave da cadeia na mão dele. Não é pelo que ele fala, é por aquilo que ele revela. Fala para alguém que está do teu lado: não é o que você fala. Não é. Faz o gesto, fala: não é o que você fala, é o que você revela. Fala para essa pessoa: para de falar, para de falar, revela, revela, revela. Fala para quem está do teu lado: o que sai da sua boca,
o que a tua língua fala. Você que resolve, você que se proteja, você que se garanta, mas o que Deus revela de você, Ele que garante, Ele que resolve. Volta para cá. José vai perante Faraó. Quando José chega perante Faraó, José podia ter pegado o Faraó e falou: vem aqui, deixa eu contar para você, aquele cara que me chamou, me injustiçou, faz tanto tempo que eu estou lá esperando, faz tanto tempo que eu estou abandonado, deixa eu contar para você o que está lá, deixa eu contar. Mas José vai na presença de Faraó e José já está em silêncio. Por que José está em silêncio? Porque ele já está com a mentalidade de governante. Ele foi chamado para uma missão. Ele está pronto para aquela missão. O que o preparou não interessa. É a mesma coisa de um jogador de futebol chegar para jogar e começar a contar como ele treinou. Não importa como ele treinou, o que importa é o que ele vai fazer no jogo. José estava diante de Faraó e não importa o processo que ele passou. O que importa é que naquele momento ele precisa estar preparado. Estando preparado perante Faraó. Faraó conta. Ele recebe. E diz: eu não tenho capacidade de interpretar seu sonho, mas eu sou bom ouvinte. E o que ele falar eu vou te contar. Deus não fala com qualquer um. Podia ter falado com qualquer um na presença do Faraó, mas Deus falou para José. Deus vai começar a falar alguma coisa para algumas pessoas que estão aqui. Tem gente na sua empresa, tem gente à sua volta que vai começar a ter problema que só você tem autoridade para poder resolver. Mas a pergunta: você está preparado? Você está pronto? José, quando recebe o anel, José mostra mais uma vez que a mentalidade dele estava desenvolvida e preparada. Porque ele podia ter mandado buscar todo mundo que traiu. Ele podia ter pedido para Faraó: destitua Potifar. Mas o que ele faz? Ele entende que ele já está maior do que Potifar. O coração dele não precisa nem liberar perdão, porque já estava perdoado. Por que Jesus permite que José fosse promovido? Porque ele viu que a mentalidade dele não tinha mais vingança, não tinha mais vaidade, não tinha mais prepotência. Pastor, o que aconteceu? Foi uma libertação espiritual na cadeia? Não. Ele viu que houve um crescimento mental. Tem lugar de anonimato, tem lugar de prisão. Tem uns ambientes chamados de Lodibar, que ou termina de te matar, ou termina de te fortalecer. Quero perguntar para você: você vai continuar escravo nessa prisão? Você vai continuar traído nesse lugar de escravo? Nesse lugar de prisioneiro você vai continuar vítima? Você vai continuar contando para todo mundo as suas dores? Você vai continuar abrindo e contando para todo mundo a sua história? Você vai continuar querendo vencer para mostrar para todo mundo que você venceu e agora você vai pôr cada pingo no i? Deus nunca vai permitir você vencer para colocar pingo no i. Deus só vai permitir você chegar no lugar para falar o abecedário inteiro, como alguém que revela o que ele fala, como intérprete dele na terra. Deus jamais vai permitir que você resolva problemas que você criou colocando ele no meio. O dia que você entender que o problema que você cria, você paga a consequência, e você tem que amadurecer e crescer para viver num novo estágio, sem ressentimento, sem mimimi. Quando José entende tudo isso, ele está preparado. Por que demorou um tempo entre a prisão e um novo sonho de Faraó? Por que demorou um tempo? Por quê? Acho que é para quem estava do teu lado, ele não estava ainda pronto. Olha para quem está do teu lado e pergunta: quanto tempo ainda vai demorar para você? Faraó pode te chamar daqui quanto tempo? O que representa a imagem de Faraó, irmãos?
que representa a imagem de Faraó? Um anjo? Um demônio na terra. Quem criou o problema e quem deu o sonho para Faraó? Quem? Deus. Ele faz até o diabo ter sonho, só para te entregar a solução. O Deus que eu creio faz Faraó ter sonho para te dar a solução. Olha para quem está do teu lado e diz: o Deus que eu creio faz até Faraó ter sonho só para te entregar a solução. Estende a mão para ele e fala: o Deus que eu creio vai te amadurecer no meio desse cárcere, só para Faraó sonhar. Olha para o teu irmão e fala: decida hoje amadurecer. Diga: essa mentalidade vai te manter na prisão, mas essa nova mentalidade vai te colocar no governo. Quando José recebeu o dom? Quando José recebeu o dom, irmãos? Quando? Vamos lá. Quando José recebeu o dom de governar? Viu? A mentalidade é tão escrava que você tem medo até de falar o que você pensa. Até você tem medo de se posicionar e falar o que você pensa. Coloca para mim aí Jeremias 1:5 rapidinho no telão. Coloca rapidinho no telão para mim, Jeremias 1:5. Eu nem fiz o apelo e nem terminei a mensagem. Acabou de chegar aqui que uma alma acabou de se render diante de Jesus pela internet. Você pode repetir comigo? Vamos lá, todos juntos. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Mais forte. E antes que saísse da madre, te santifiquei e te... Olha para quem está do teu lado e diz: o dom vem no dia que nasceu, mas o dom em prática vem na nova mentalidade. Fala para quem está do teu lado: nasce com o dom, mas com mentalidade de bebê. Mas só vive o dom quando amadurece e tem mentalidade de gente grande. Tem alguém aí que quer crescer a sua mentalidade? Tem alguém aí que quer se desenvolver diante do Senhor Jesus? Tem alguém aí que quer crescer diante do Senhor Jesus? Tem gente que lê o Pai Nosso, tem gente que ouve o Pai Nosso e acha que é só mais uma oração. Mas quando você cresce, você descobre que aquela pequena oração continua sendo a transformação da sua vida. José tem a faca e o queixo na mão para trair os seus irmãos, para acabar com a vida deles. José tinha tudo, pastor Zé Carlos, para mostrar para os irmãos que eles tinham feito a coisa errada. E José faz isso, sim ou não? Faz. Mas como? Pelo pavimento da honra, amado. José mostra para os irmãos que ele tinha vencido, sim ou não? Sim, mas como? Não pela vingança, mas pela honra. Ofereceram veneno para ele. Ele entrega alimento, ele entrega restituição, ele manda chamar todo mundo. Ele conta para Faraó: esse daí são dos meus. Eles recebem uma nova terra, eles recebem o cuidado do governo, eles recebem isenção, eles recebem prosperidade, eles recebem vida, eles são transformados pela glória e pelo poder do Senhor Jesus. Eles recebem benevolência. Pastor, o que você está querendo dizer? Que quando você era moleque, você era traído, você era perseguido, mas agora que a tua mentalidade mudou, você vai abençoar quem te traiu. Quem tentou te matar, você vai dar a vida. Quem tentou te esnobar, você vai honrar. Porque
pastor, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. No lugar da vergonha vai ter dupla honra. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas agora eu cresci e me tornei homem. Não basta para mim mais as coisas de menino, agora eu quero coisa de homem, agora eu quero coisa de gente grande. José menino, moleque, sonha e conta. José homem e maduro, sonha e fica quieto e espera alguém sonhar para ele ser a solução do sonho de alguém. Olha para quem está do teu lado e diz: a tua principal dor, fala bem forte, a tua principal dor vai se transformar no maior milagre de Deus sobre a sua vida. Rabaia soyelebada labachu yelebada labai. O que está doendo aí? O que está machucando nesses últimos anos? Pastor, o altar me machucou. Pastor, o ambiente de liderança me machucou. Você vai liderar para mostrar honra. Você vai voltar para o altar para entregar amor. Quando eu era menino, eu fazia como menino, mas agora com uma nova mentalidade as coisas mudaram. Pai, na autoridade do teu nome, eu libero sobre a igreja um crescimento precoce. Eu libero sobre a igreja que todas as traves da mente sejam quebradas agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, Pai, a mente cativa ao poder da palavra, ao poder da oração. Pai, eu declaro agora que onde houver uma mente pedindo restituição, pedindo transformação, que o Senhor gere nela. Obrigado, Pai, porque já tem gente sendo transformada. Obrigado, Pai, porque já tem gente recebendo. Obrigado, Pai, um amadurecimento, uma restituição sobrenatural está acontecendo nesse lugar. Joga tua mão para a direita e para a esquerda, filho. Você precisa pedir perdão para Deus por tanto tempo que você perdeu agindo ainda com a mentalidade antiga. Você precisa pedir perdão a Ele por tanto tempo que você se perdeu e agiu de maneira errada. Já era para Faraó ter sonhado há muito tempo, mas ele não pôde sonhar, porque você não estava preparado.